Queridas irmãs, com muita alegria estou aqui para partilhar com vocês essa videogravação. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar assim muito na simplicidade com todas vocês. Uma alegria também ser através desses meios, mas poder estar hoje aí presente no meio de vocês para assim simplesmente fazer com vocês não uma palestra também, se preparei alguns pontos assim para partilhar, mas eu gostaria que esse momento seja assim mais vivenciado e também vivenciado por vocês, depois que vão ter que partilhar uma experiência de vida. A formação permanente é sempre momento de partilha, e quando nós partilhamos com as pessoas, quanto se falou também nos últimos capítulos gerais, está no documento final, a importância de ter aqueles momentos para partilhar a vida, partilhar a caminhada. E hoje nós temos um desafio muito grande, não? A irmã Glória me falou sobre esse processo formativo que estão realizando, destacando especialmente o aspecto do coração, como parte da nossa vida, da nossa formação permanente também, porque tudo aquilo que passa pelo coração é aquilo que depois nós fazemos vida, né, na nossa vida. Então, convidamos hoje, através dessa partilha, a peregrinar pelo coração. E peregrinar pelo coração é um caminho de profundidade e um caminho de autenticidade. Não se trata apenas de compreender conceitos, assimilar ideias, mas de entrar numa dimensão em que o coração se abre à transformação que Deus quer operar em todos nós. Este itinerário nos convida a não permanecer na superfície. Às vezes vivemos num mundo também onde as coisas acontecem muito rapidamente, não? Onde as situações também emergem assim muito de repente e a gente até esquece repentinamente as coisas. Mas esse itinerário nos ajudará um pouco e nos permitirá para que deixar espaço a Deus para que Ele possa modelar o nosso interior. E, sobretudo, para que o carisma não seja apenas um ideal, mas se transforme em vida concreta, em estilo de vida. E este caminho exige disponibilidade, exige coragem e também exige abertura. Né? Então, a primeira pergunta, assim, que talvez depois retomamos é: estamos dispostos, né, a fazer do coração o centro da nossa vida, da nossa missão? Temos a coragem que o carisma de verdade possa ser assim vivenciado na medida em que ele vai passando pelo nosso coração e vai abrangendo, atingindo toda a nossa vida. Esse é o grande desafio. Falar do coração, sobretudo peregrinar pelo coração, requer uma atitude. Aquela atitude semelhante àquela de Moisés, diante da sarça ardente. Ao se aproximar, ele ouviu a voz de Deus que dizia: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Sim, o coração é terra santa. Ele é o espaço dos sentimentos, o espaço do amor profundo,
o sagrário interior, onde somente Deus e você podem entrar. Até Deus precisa pedir licença, pedir permissão para entrar. Estou à porta e chamo. Só nós podemos abrir o coração para que ele possa entrar e plasmar em nós os sentimentos do Filho amado. Vocês já percorreram um pouco assim na parte antropológica e bíblica, acredito, e se ainda não fizeram, farão nos próximos encontros formativos. Mas a importância do coração, tanto no sentido antropológico quanto na Sagrada Escritura, é muito importante. Quero recordar apenas estas palavras de Jesus que contêm uma verdade profunda sobre o coração. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Tesouro e coração. Coração e tesouro. O coração está sempre ligado a um tesouro. O lugar onde depositamos e guardamos esse tesouro é o coração. Há uma relação muito grande e particular, essencial, não? Entre essas duas realidades. Não existe tesouro sem um coração que o acolha, e não existe e não há coração que não guarde um tesouro. Qual é o tesouro que guarda o nosso coração? Não? Qual tesouro guardamos em nosso coração? Para onde o nosso coração está orientado? Podemos afirmar que o carisma é nosso tesouro e que o nosso coração está e deve estar ali onde está o nosso carisma, aquele grande tesouro que todos nós temos recebido. Voltaremos a essas questões assim mais para frente. Mas eu gostaria, assim, antes de passar também a coisas mais práticas, olharmos um pouco para a Dilexit Nos, né? O Papa Francisco nos fez um bonito presente com a sua última encíclica publicada lá no outubro de 2024, Dilexit Nos, Ele nos amou. Nesta encíclica, o Papa aborda a temática do amor humano e o amor divino de Jesus Cristo, com um foco na devoção do Sagrado Coração de Jesus como fonte de renovação espiritual para a Igreja e para o mundo. A renovação, segundo o Papa Francisco, passa pelo coração. Em nossa vida experimentamos a força do coração de maneira extraordinária. Tudo o que o coração deseja alcançar mobiliza a nossa vida, a nossa vontade, as nossas energias e forças para conseguir o que se propõe. Porque o coração, ele faz mexer, digamos assim, sentimentos profundos, a nossa vontade, e nos dá força às energias que depois a pessoa encontra para atingir aquilo que quer alcançar. Por isso que é essencial formar, cuidar e vigiar o nosso coração, os nossos sentimentos. Porque tudo aquilo que abraçamos com o coração nos torna capazes de doar a nossa vida. Pensemos uma mãe, quanto faz pelo filho? É capaz de doar a vida, porque ela ama o filho
não com a inteligência, com teorias, mas ela ama aquele filho com o coração. Tudo aquilo que abraçamos com o coração nos torna capazes de doar a vida. Então, abraçar algo com o coração significa fazê-lo com todo o amor que brota do nosso interior. Agir com a força do amor. Falar do coração também é falar do amor. Não há nada neste mundo, nenhuma força capaz de sufocar, diminuir ou extingir o amor. Bem afirma o Cântico dos Cânticos, naquela página muito bonita, não? As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O amor é uma força extraordinária. Assim, a renovação pode acontecer por meio de um coração capaz de transformar as nossas vidas e as nossas atitudes. Por isso que o Papa Francisco dizia, oferece indicações concretas sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Creio que seja fundamental, refletirmos sobre essas questões para recuperar o nosso sagrário interior e não ficarmos dispersos, desgregados interiormente, mas, ao contrário, mantermos o nosso coração em sintonia com Deus e em sintonia com as pessoas. É importante para isso o discernimento. Muitas vezes já falamos do tema do discernimento, poder olhar um pouco os nossos pensamentos, sentimentos, onde estão orientados, que vão orientados na mesma direção, guiados pelo Espírito Santo, que é o amor. E vigiar, porque o inimigo vai querer desgregar-nos interiormente, sugerindo sentimentos, pensamentos contrários ao Espírito. E nós sabemos que quando o nosso coração está abraçando uma coisa muito importante, depois os nossos sentimentos vão orientados, porque senão aí se produz um vazio, uma sensação de vazio, se produz também uma sensação de luta muitas vezes, e até corremos o risco de nos desanimar, nos desanimar. Mas vejo assim muito rapidamente aquilo que diz Papa Francisco, sobretudo no número 9 da encíclica Dilexit Nos, porque é muito importante esse trecho. Neste mundo líquido, é necessário voltar a falar do coração, indicar onde cada pessoa, de qualquer classe e condição, faz a própria síntese, onde os seres concretos encontram a fonte e a raiz de todas as suas outras potências, convicções, paixões e escolhas. Movemo-nos, porém, em sociedades de consumidores em série, preocupados só com o agora e o denominados pelos últimos ruídos da tecnologia, sem muita potência para os processos que a interioridade exige. Na sociedade atual, o ser humano corre o perigo de se desorientar do centro de si mesmo. O homem contemporâneo encontra-se com frequência transtornado, dividido, quase privado de um princípio interior que crie unidade
e harmonia no seu ser e no seu agir. Modelos de comportamento, infelizmente, bastante difundidos, exaltam a sua dimensão racional, tecnológica ou, ao contrário, a instintiva. Falta o coração. Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje. Não? Nesse número 9, o Papa leva um pouco essa problemática. E nós não podemos dizer, não, mas eu sou religioso, eu fico fora daquele giro. Não. Nós vivemos nesta sociedade. A nossa vida está, assim, inserida nesse momento, nesse contexto histórico atual. Então, não podemos dizer, não, nós estamos fora disso. Não, estamos aí. Então, também nós, como vida consagrada, como pobres servos, pobres servas, temos que atingir aquele lugar interior, aquele lugar do coração, para que os nossos sentimentos e as nossas ações, o nosso estilo de vida, seja verdadeiramente um estilo de vida muito profundo, porque senão ficamos sempre lá na superfície e tudo isso. Não? O convite de retornar ao coração não é simplesmente uma questão superficial, romântica, não. Trata-se de recuperar o espaço interior, onde atingimos constantemente na nossa vida, para que as nossas energias não fiquem espalhadas de aqui para lá, mas o nosso coração tenha um centro que guie e oriente todas as nossas emoções, as nossas escolhas, vivências e missão. O coração nos deve guiar a abraçarmos todas as coisas com paixão, com amor. Se não tem aquele centro no coração, a pessoa fica um pouco perdida, desorientada, perde o centro das coisas, as motivações profundas. Então, é necessário, é urgente para a vida consagrada, para nós, pobres servos, pobres servas, reconsiderarmos essa dimensão do coração como centro da harmonia de todas a nossa vida, missão e sobretudo na vivência do carisma. Me permito um momento a fazer uma parênteses, assim, não somente parênteses, mas olhando para São João Calabria. Quando nós olhamos para a vida de São João Calabria, no seu contexto histórico que ele viveu, pode nos parecer que ele expressava frequentemente os seus sentimentos, mas também naquele contexto um pouco assim mais reservado, sim, justamente da época. Mas, no entanto, era uma pessoa sensível, era uma pessoa de bom coração, que manifestava compaixão. Não termos medo de ser boas pessoas. Não termos medo de viver, de manifestar a nossa compaixão. Não podemos viver na rigidez. Temos que ser pessoas livres, pessoas transformadas, pessoas que se deixam atingir interiormente da graça de Deus, mas pessoas também que se deixam atingir do encontro com as outras pessoas. E entre as suas expressões de São João Calabria, dirigidas aos irmãos, às irmãs, frequentemente aparece a ideia de que a obra nasceu do costado, do coração de Jesus, do seu sagrado coração. Então, é uma obra inspirada, sugerida, amadurecida no sagrado lado, como chama Dom Calabria, de Jesus. Nosso carisma foi imprimido de maneira particular pelo coração de Jesus
no coração de São João Calabria, que o acolheu com grande generosidade. O convite para nós é que também abramos o nosso coração para que esse carisma possa nos impregnar e preencher. Podemos afirmar que é uma passagem assim, não? Se imaginamos o carisma calabriano. Nasceu no coração de Jesus. O coração de Jesus inspirou o carisma a São João Calabria. São João Calabria acolheu ele no seu coração e todos nós, aqueles que viemos depois, temos que acolher também, acolhê-lo como um dom de Deus. Então a passagem é assim, muito claro, não? Do coração de Jesus, sobre o nosso carisma, não? Do coração de Jesus ao coração de São João Calabria e desde o coração de São João Calabria a todos nós que hoje acolhemos esse carisma na nossa vida. Somente duas leituras assim muito breves daquilo que São João Calabria escreve, não? Uma, a irmã Gertrude, no ano 1924. Tanto quanto sei e posso, recomendo a todos que mantenham, não em palavras, mas em atos, o espírito desta grande obra nascida do sagrado lado de Jesus, especialmente a caridade, tão desejada por Jesus, o completo abandono em Deus, o espírito de humildade. Agora vemos e veremos grandes coisas e verão ainda maiores se formos dóceis e humildes, não? São João Calabria sonhava com isso, não? Essa obra que nasceu do coração para que possa transmitir. E como nós transmitimos isso? Passando pelo coração, passando através do nosso coração. Tudo isso que é patrimônio nosso, estilo de vida nossa. E depois o abate Caronte, ele escrevia no ano 1932, mas tem muitas cartas de São João Calabria, a obra nascida do sagrado lado de Jesus e confiada a este pobre sacerdote para manifestar a grande bondade e misericórdia de Deus. Sinto-me desejoso de escrever estas regras, como se estivesse no leito da minha morte, da minha agonia, para que esta obra tenha vida verdadeira e cumpra todos os grandes desígnios que a providência tem para ele. Ou seja, que esses desígnios da providência, que a obra tem, que Deus tem para ela, continua hoje, né, na nossa vida e no nosso coração. Então, uma obra que nasceu do costado do coração de Jesus não pode encarnar seu espírito puro e genuíno se não passa pelo coração das pessoas que compomos esta grande obra. Então, o carisma precisa ser passado pelo coração. É como dizer também a palavra de Deus de cada dia, não? Tem que passar pelo coração. O espírito da obra tem que ser passado pelo nosso coração. E agora sim, vamos às coisas assim mais concretas, porque tudo isso não pode ficar somente em teoria. Vamos ver como concretamente isso pode acontecer na nossa vida. Então, depois de ter feito um pouco este itinerário de conteúdos, não, de coisas, vamos ver agora como esses sentimentos carismáticos, não? Os conteúdos das nossas constituições, os conteúdos do carisma calabriano, todo esse patrimônio que nós recebemos, sejam verdadeiramente acolhidos pelo coração, passem pelo coração e não fiquem apenas na nossa mente ou na superfície, ou pior ainda, fiquem lá
sim, bons escritos, boas intenções, mas depois não atingem assim a nossa vida. Acredito que este seja o maior desafio que nós temos na nossa vida. Sem querer assim definir princípios absolutos ou fazer que essa minha partilha seja a única, eu trouxe assim alguns elementos, não, que me parecem importantes também por uma questão pessoal, porque isso eu sinto muito na minha vida tudo isso, e eu acho que são indicações assim concretas que podem ajudar, ajudam também a mim, a fazer esse caminho. Então coloquei assim algumas coisas que têm que ser acolhidas pelo coração para que depois possam ser transformadas em estilo de vida. E como dizia antes, não é que nós recebemos tudo de um momento a outro, enchemos o coração de tudo, não. É um processo na nossa vida. Então temos que acolher esse processo, viver esse processo a cada dia. Então, encontrei assim alguns elementos essenciais para vivermos o carisma no coração, não? O primeiro, que tanto também o padre João Calabria insistia, sobre a vida interior. Se falarmos de vida interior, agora temos um Papa que tem a espiritualidade de Santo Agostinho, não? E ele nos convida muito, né, a esse processo interior. Está falando muito de interioridade, não? Segundo, para mim, é o primeiro e essencial ponto para a nossa vida consagrada, a vida interior. Não podemos construir a nossa vida consagrada e a missão como pobres servos, pobres servas, sem priorizar a vida interior e a busca do reino de Deus. Como o coração se envolve nesse processo? Trata-se de um caminho lento e progressivo que exige o cuidado da própria interioridade, do crescimento pessoal e a busca do sentido da vida. Nós podemos dizer que é como aquela semente que nós temos interiormente no coração. Mas para que essa semente cresça e possa dar fruto, tem necessidade de todos os dias, dar aquele alimento necessário, a água necessária. Então, uma profunda capacidade de escuta, de compreensão e cultivo do próprio mundo interior, que reside precisamente no coração. Torna-se essencial. Irmãs, o mundo interior é muito mais profundo e precisa uma atenção especial do que o nosso mundo exterior. Olhem que pelo coração passam muitíssimas coisas. Às vezes nós dizemos, passam na nossa mente. Sim, na nossa mente nós pensamos muitas coisas. Mas olhem que no mundo interior, provem pensar, no nosso mundo interior, passam muitas coisas. Né? E então, por isso que uma profundidade, capacidade de escuta, não? Requer autenticidade, pois não podemos nos enganar a nós mesmos. Quantas vezes nos preocupamos mais pelas nossas aparências, a nossa imagem externa, mas o mais importante é invisível aos olhos. O mais importante é cuidar o coração, a vida interior. E quando nós cuidamos a vida interior, o nosso coração, isso depois as pessoas podem ler.
podem ler exteriormente. Quando nós somente cuidamos do exterior, apresentamos vazios. Não dizemos nada a ninguém, nem a nós mesmos. O que realmente faz a diferença na nossa vida não são apenas as atividades e responsabilidades diárias, mas sim a vida interior. Devemos saber parar, escutar o coração, compreender o que se passa dentro de nós, nossos sentimentos, nosso relacionamento com Deus e com os irmãos e irmãs, além dos acontecimentos da vida. O que aconteceu hoje no meu coração? Como reagi diante das experiências vividas? Quando vou deitar de noite, quais são aqueles sentimentos que preenchem o meu coração e a minha vida? Não? Como dizia antes, talvez às vezes vivemos nesse mundo muito exterior, não? Estamos preocupados pela nossa imagem, por aquilo que os outros dizem, os likes, né, que temos dos nossos amigos, não? E quanto tempo perdemos nisso, às vezes, não? Com isso não estou dizendo que não temos que usar o Facebook e tudo isso, mas o que nós comunicamos, não? Comunicamos também a vida interior, né? Ou são somente fotografias daqui, fotografias de lá, coisas às vezes superficiais, não? Isso quer dizer, não? Vamos no outro extremo, não? Mas porque às vezes Padre João Calabria era muito restio algumas coisas, não? Não queria fotografias e tudo isso, não é também respondendo à época, não? Mas porque algumas coisas atingem nosso mundo interior, não? E muitas vezes ficamos atrás de todas essas coisas, não? E eu acho que aqui também requer um pouco de disciplina, não? Renunciar também, por alguns momentos, ao telefone, às telas, não? Para contemplarmos o nosso coração sob o olhar de Deus. Não devemos cair no ativismo que pode ser uma fuga de nosso mundo interior, nem na ociosidade. Na ociosidade não conduz a nada, não? O ativismo pode ser uma fuga do mundo interior, e a ociosidade não conduz a nada, não? Então, e às vezes quanto tempo nós perdemos, e daí o celular agora e de noite quando e vamos e nos deixamos assim arrastar por isso, não? Então aí perdemos um pouco essa dimensão do mundo interior. A oração pessoal, não? Por exemplo, uma outra coisa muito concreta assim para o nosso mundo interior, para a vida interior, não pode ser improvisada. Não pode ser deixada apenas para os momentos em que sobrar tempo, porque nunca vai sobrar o tempo. Se agirmos assim, não vamos ter nunca o tempo. A oração exige disciplina, compromisso diário, estabelecido com horário fixo, como fazemos para as demais atividades importantes. Reservar o tempo para cuidar do coração, da vida interior na oração, é um pressuposto essencial para a nossa missão e serviço. E olha, eu assim tenho também um pouco uma dinâmica na minha vida, mas não é. Depois disso aí, com o tempo, a gente entende mais. E com isso não estou dizendo que sou uma pessoa de muita oração, no sentido que não me considero uma pessoa de muita oração. Dedico sim o tempo. Muitas vezes a minha mente para aqui, para lá, porém, a cada dia, a fidelidade está aí. Acontecer o que acontecer,
esse espaço é meu, não? E eu acho que isso ajuda, né? Ajuda eu vejo assim os benefícios, né? Vejo os benefícios assim na minha vida e partilho também um pouco fraternamente com vocês isso, não? Um segundo ponto, além da vida interior, que faz parte do nosso carisma, muito importante, é a fé e o abandono na divina providência. Também a fé, abandono na divina providência, devem passar pelo coração. Não é uma coisa assim, é um dom que nós recebemos, não? Para São João Calabria era o centro, a fé, a confiança, o abandono na divina providência. Como fazer concretamente? Confiar na ação de Deus na vida cotidiana, não? Isso aí não é que assim nós aprendemos de um momento a outro, se vai realizando na nossa vida, não? Em vez de buscar assim soluções imediatas para as dificuldades, cultivar um pouco a paciência, a entrega, sabendo que Deus sempre provê no tempo certo, não? Passar pelo coração essa dimensão do carisma da fé, da confiança na providência, é viver sem excesso de preocupações. Eu às vezes fico preocupado, parece uma contrariedade, não? Eu às vezes fico preocupado porque vejo tantos pobres servas, não sei se a vocês acontecem, mas se preocuparem pela mínima coisa. Digo, mas pode ser isso? Ou seja, o nosso carisma que é fé, confiança e abandono na divina providência. Total, não? E não deixar que o medo do futuro paralise, mas caminhar com liberdade e confiança. Porque às vezes por qualquer coisa ficamos agitados, né? Ficamos na agitação. Não é verdade isso, né? Somos ou não somos filhos da providência? Não? São João Calabria nos convidava a viver com a cabeça no pescoço, não? Mas é importante isso, não? E eu acho que também para passar pelo coração esse aspecto da providência, é desenvolver uma espiritualidade da gratidão, reconhecer os sinais da providência nas pequenas coisas de cada dia e testemunhar a bondade de Deus na própria vida, né? Então, como passar pelo coração? A fé, a confiança, o abandono na divina providência, isso aí. Vivermos assim mais serenos, mais serenos. Isso aí passa pelo coração. Porque se o nosso coração está sereno, centrado em Deus, é uma consequência imediata, o abandono, em todos os momentos e necessidades da vida. Um outro elemento importante, para nós, pobres servos, é a paternidade espiritual, para vocês, pobres servas, a maternidade espiritual. O carisma calabriano destaca sempre essa espiritualidade da acolhida, do cuidado, da ternura, especialmente para os mais necessitados. E nós, essa maternidade espiritual deve nos levar a gerar vida nos outros, não? Não de forma biológica, mas por meio da presença amorosa do serviço, do amor concreto, não? Então, ser presença de escuta, não? Escuta profunda, promover gestos concretos. E olhem que isso aí não se improvisa. Tem que ser coisas que nós sentimos de verdade com o coração,
cultivar a espiritualidade da compaixão. Não podemos viver assim superficialmente a nossa vida, mas olhar para cada pessoa com ternura, reconhecendo as suas dores, necessidades, sem julgamentos. Esse período que eu estou vivendo aqui, que eu considero um período muito providencial, né? Também aqui no hospital, até com os nossos irmãos mais idosos, nós olhando, vivendo todos os dias essas dinâmicas do sofrimento de tantas pessoas. Olhem, é uma coisa grande, quando nós podemos acolher as pessoas com o coração, não? Aquela pessoa, talvez você não tenha uma palavra, porque não tem palavras diante de tanto sofrimento, mas você abre o coração, você faz um sorriso, você acolhe com um abraço, vocês ficam aí um tempo, não? E depois o cuidado também dos nossos irmãos e irmãs, não? A comunidade como uma família, não? Criar esse ambiente acolhedor, não? Da compreensão. Todos nós temos miles de defeitos, não? Mas sabermos olhar assim concretamente os nossos irmãos e irmãs com mais compaixão, com um olhar diferente, não? Isso aí passa pelo coração, não são coisas que podemos improvisar. Uma outra atitude assim, não, importante é a caridade concreta. A caridade concreta, a generosidade na entrega, praticar a caridade como estilo de vida, também isso nas pequenas coisas de cada dia. Não podemos sonhar assim as grandes coisas para fazer com os pobres e sofredores, não. É o nosso encontro diário. É aquilo que fazia Dom Calabria, dando a moeda àquela pessoa que estava sofrendo. Quantas oportunidades temos nós também, não? De exercitar concretamente a caridade. Uma caridade que nasce do interior, nasce do nosso coração, com todos os nossos defeitos e todas as coisas que nós temos, não? Uma outra coisa importante, as nossas relações diárias na vida fraterna, não? Isso aí também tem que passar pelo coração. Viver bem a nossa vida comunitária exige esforço, exige renúncia, exige disposição para construir unidade, acolher no coração as pessoas, praticar a comunicação sincera, recíproca, respeitosa, não? Expressar os nossos sentimentos também, não? Às vezes ficamos com uma coraça, não? E o nosso coração fica mais endurecido, não? E quanto que temos que valorizar cada pessoa da comunidade, reconhecer os dons de cada irmão, de cada irmã, cultivarmos a gratidão pela presença deles na nossa jornada, na nossa vida, não? Ter paciência, não? Humildade nos desafios, não? Quando surgirem algumas dificuldades nas relações, lembrar que o perdão recíproco enche o nosso coração e nos dá a capacidade de poder amar, não? E último ponto, assim, podemos elencar muitos, não? Sempre da nossa espiritualidade, que tem que passar pelo nosso coração e peregrinar nós também pelo nosso coração para visitar esses pontos como estão acontecendo, é o nosso zelo apostólico e a nossa paixão por Deus e pelos irmãos e irmãs. Dizíamos no início que no coração, o coração é o lugar onde nasce a paixão. Ou nós vivemos e abraçamos as coisas com paixão, ou vamos fazer sempre as coisas um pouco à metade, não? Porque a paixão, que dali vem a palavra também compaixão, não? É justamente isso.
envolver o nosso coração, renovar diariamente o meu compromisso com Deus, não? Viver aquela dinâmica espiritual importante, não? E transmitir alegria na missão. Dizia o Papa Francisco algumas vezes, quantos consagrados, consagradas, não? Tem rostros assim de Sexta-feira Santa, não? Ou tem rostros de vinagre, não? Bebe um pouco de vinagre, sabe? Faz um pouco assim o rosto meio... viver na alegria na missão, não? Servir com paixão, mostrando que o encontro com Deus gera felicidade, plenitude de vida, não? Cultivar o nosso coração disponível, não? Estar sempre prontos para servir, com humildade e generosidade. Não adianta, estava falando esses dias aí, aqui estamos também no momento das mudanças, não? Agora acaba o período, estamos nas férias de verão, e depois lá começamos já depois o novo ano acadêmico, não? E falando assim com religiosos, eu dizia, porque eu rezei, porque os superiores pedem isso, mas eu rezei, e eu disse assim, olha, não adianta. Quando nós, diante da obediência, se nós tomarmos tempo para rezar, sim, temos que tomar tempo para rezar, não? Não vamos dizer nunca sim. A obediência tem que ser espontânea. A obediência tem que surgir assim do coração. E a disponibilidade, o disposto a tudo, nasce daí. Nasce do coração disponível, do coração que é aberto, do coração que acolhe nesse momento aquilo que é vontade de Deus. Também se custar, também se não estou de acordo, não? Então, sempre prontos isso para acolher o nosso disposto a tudo, não? Então, poderíamos elencar muitas outras coisas mais, mas o tempo vai passando e simplesmente vou concluindo com algumas coisas, assim já para fechar esse nosso diálogo, que não foi diálogo porque falei eu, depois vocês vão falar entre vocês, não? Mas, concretamente, o que é peregrinar pelo coração? A jornada espiritual de uma pobre serva passa essencialmente pelo coração. Peregrinar pelo coração significa aprofundar os sentimentos carismáticos que fundamentam a nossa vida consagrada, tornando o amor, a humildade e a entrega nas realidades vividas no dia a dia. Então, a nossa jornada passa pelo nosso coração. Esse caminho exige um coração aberto para acolher a graça, formado na escuta e na comunhão com Deus. Como nos lembra o carisma de São João Calabria, a nossa missão não pode permanecer apenas na mente ou na superfície, mas na atividade, na superfície, mas que se torna uma atividade vazia, mas é preciso a vivência do carisma que seja autêntica, tocando o mais íntimo de nós. Então, a busca por uma vida interior profunda, a confiança absoluta na divina providência, a prática da maternidade espiritual, a vivência da caridade concreta, o zelo apaixonado por Deus, pelos irmãos, sem um coração que realmente sinta, ame e se entregue, a missão perde sua força e seu significado. Então, todas as coisas que fomos elencando ou passam pelo coração
ou perdem o seu significado profundo. Portanto, peregrinar pelo coração é permitir que Deus transforme o nosso interior, transforme a nossa vida, formando-nos para sermos testemunhas autênticas do seu amor. Que essa reflexão nos impulsione a viver o carisma, não apenas como um ideal, uma teoria, mas como um estilo de vida, permeado pela graça de Deus, pelo serviço e pela verdadeira comunhão. Então, irmãs, desculpem se eu talvez atrapalhei muito, se talvez não fui muito claro, se talvez disse assim muitos conceitos, mas eu acho que agora vocês têm o tempo para sentar, para reflexionar, para partilhar, não? Então tentem vocês também de olhar isso, ou seja, o convite que eu faço é isso aí como trabalho pessoal também, não? Mais do que deixar alguma pergunta para refletir e tudo isso, não? É tentar assim vocês partilhar um pouco entre vocês também, porque isso nos faz bem, não? Quais são os nossos sentimentos, ou seja, o que nós sentimos e vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, o nosso carisma, como abraçamos ele. Ou seja, eu não deixo uma pergunta assim fechada, mas eu deixo vocês partilhar, não? Partilhar, abrir o vosso coração. Abrir o vosso coração para poder dizer, olha, também diante das irmãs, não? Aqui eu devo caminhar um pouco mais, estou vendo que na minha vida isso aí funciona, porque não é somente a minha palestra que pode ajudar, não. São algumas indicações assim que eu ofereci, mas na partilha vocês podem dizer o que funciona, não? Numa pobre serva, o que está a funcionar na tua vida pessoal, não? Para que esses sentimentos carismáticos que devem ser vividos por uma pobre serva são reflexos assim, não? Do nosso coração e do nosso interior. E essas palavras que eu deixo para vocês finalmente são palavras que também muitas vezes eu digo para mim mesmo. A prima é coragem. Coragem porque não é sempre fácil, não? Perseverança, porque uno não pode fazer isso em um dia, mas tem que ser constante, perseverança, e muita humildade que se transforma em humanidade. Eu acho que o coração manifesta isso, né? A humildade que se transforma em humanidade. Humanidade. Nós temos que ser muito, mas muito humanos e vivermos esses sentimentos carismáticos que passam pelo coração e enriquecem a nossa humanidade, nos fazem mais homens, mais mulheres humanos, como a verdadeira encarnação de Jesus. Os santos foram pessoas muito humanas, porque o coração é a expressão humana mais bonita e mais completa. E então temos nós que transformar em seres humanos extraordinários. A santidade nos leva a isso. Seres humanos consagrados extraordinários. Não porque fazemos que sabem grandes coisas, mas na simplicidade
de cada dia. Desculpem se fui muito longo. A todas vocês, um grande abraço e a minha oração por vocês, pela vossa missão, e que isto também nos ajude a viver melhor a nossa vida consagrada. Um grande abraço a todas vocês. Deus vos abençoe.